Há cerca de 9.000 anos, na área que hoje corresponde ao Paquistão, surgiu uma das civilizações mais antigas, a civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização Harappan. Essa antiga sociedade indígena construiu avançados sistemas de abastecimento de água, residências de 2 andares e piscinas, muito antes de outras nações adquirirem esse conhecimento. Surpreendentemente, ao longo de sua existência, eles evitaram entrar em conflitos armados, permanecendo pacíficos. No entanto, por volta de 1300 a.C., a civilização do Indo desapareceu abruptamente, deixando apenas ruínas que sugerem danos catastróficos, como se tivessem sido impactados por uma poderosa explosão. A região permanece contaminada por radiação e os vestígios espalham-se pelas ruas como se a morte tivesse surgido do nada. Ao mesmo tempo, os antigos épicos indianos descrevem um clarão tão luminoso quanto 1000 sóis, capaz de aniquilar uma civilização inteira. Isso sugere que alguém possa ter destruído a antiga civilização do Indo por meio de uma bomba atômica, levando à possibilidade de que ela tenha sucumbido em uma guerra nuclear. Há 200 anos, o explorador Charles Mason visitou a província de Punjab, no atual Paquistão, onde fez a descoberta dos vestígios de uma antiga cidade que acabou sendo identificada como Harappa, uma das principais capitais da civilização do Indo. A cidade remonta à Idade do Bronze, fundada em 2600 a.C., mas pesquisas posteriores revelaram que os primeiros assentamentos datam do início do 7º milênio antes de Cristo em seu território. Esta região abrangeu todo o Vale do Rio, com uma área aproximada de 1 milhão de metros quadrados. Ele faz uma comparação entre 2 períodos distintos, a Bolívia moderna em seu auge e a civilização do Indo. A sociedade do Indo atingiu uma população de quase 5 milhões de habitantes, ultrapassando as populações combinadas de seus contemporâneos, incluindo a Mesopotâmia, o Egito Antigo e a China Antiga. Cerca de 100 anos após a descoberta de Harappa, uma escavação arqueológica revelou outra grande cidade chamada Mohenjo-Daro, cujo nome significa Montículo dos Mortos. A cidade abrigava aproximadamente 35.000 pessoas e, seguindo os padrões do 2º milênio antes de Cristo, era considerada uma cidade futurista, onde as pessoas inventaram banheiros que não estavam localizados nos quintais. A parte superior da cidade, chamada de Cidadela, incluía um silo de grãos, um setor comercial, banhos públicos e uma enorme caixa d'água que media 12 metros de comprimento, 7 metros de largura e 3 metros de profundidade. Uma camada de alcatrão revestia o chão da caixa d'água, garantindo a frescura da água. Além disso, um grande barril recebia a água da chuva nas proximidades, permitindo a entrada de água doce no tanque por meio de dutos, enquanto a água suja era drenada através de calhas no sistema de drenagem. Isso assegurava que a água no tanque estivesse sempre limpa e fresca. Em tempos em que as pessoas ainda não tinham conhecimento sobre a fundição de ferro, a civilização do Indo se destacou por ter seus próprios cientistas e um sistema de escrita. Esses cientistas conseguiram criar pastilhas cerâmicas, conhecidas como selos, que retratavam vários animais, divindades e símbolos. No entanto, até hoje, esses elementos não foram decifrados. Uma descoberta significativa foi que a escrita do Indo ocorria da direita para a esquerda, mas o significado dos hieróglifos e o propósito dos selos permanecem um mistério. Outro enigma deixado pela civilização Harappan é Mohenjo-Daro, que estava protegida por um alto muro. Os historiadores sugerem que, em caso de perigo, os cidadãos poderiam buscar abrigo na espaçosa cidadela. No entanto, essas precauções não foram tomadas para proteger a cidade de ataques inimigos, mas sim de inundações. Além disso, é notável que a civilização do Indo não possuía um exército ou armas. Isso indica que as pessoas não viviam isoladas e mantinham um comércio ativo com seus vizinhos, como a Mesopotâmia, por exemplo.
Por volta de 2600 a.C., os comprimidos mesopotâmicos começaram a registrar o comércio com terras distantes, trazendo ouro, prata, cobre e lápis-lazuli para a Mesopotâmia. Uma observação intrigante é que a civilização do Indo exportava suas mercadorias, indicando a presença de uma próspera frota comercial em cidades desenvolvidas, apesar da ausência de um exército. Essa civilização rica, surpreendentemente, nunca se tornou alvo de invasores. Ao que parece, os líderes do Indo eram hábeis na arte da diplomacia. No mundo moderno, encontramos exemplos semelhantes de conflitos resolvidos sem recorrer à guerra. Em 1978, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, conseguiu resolver o conflito entre Egito e Israel, que havia persistido por 30 anos, mesmo após 4 guerras entre as nações. Quando as conversações de paz chegaram a um impasse, Carter convidou os líderes do Egito e Israel para uma reunião, resultando na ausência de conflitos armados entre os dois países dali em diante. É possível que a civilização do Indo, que estava à frente de seu tempo, contasse com diplomatas tão hábeis quanto Jimmy Carter, mas mesmo isso não a salvou da terrível catástrofe em 1300 a.C. A civilização desapareceu abruptamente, deixando apenas ruínas de cidades e misteriosos comprimidos. No entanto, o destino exato dessa civilização permanece incerto, e os cientistas não têm uma explicação definitiva para o repentino desaparecimento do Indo. Algumas pesquisas sugerem que a diminuição do rio Sarasvati, que começou a secar, causou uma seca que forçou o povo do Indo a se mudar para as planícies do rio Ganges, onde se mesclaram com outros grupos ao longo dos anos. Outra teoria propõe que o desaparecimento do Indo ocorreu devido ao desmatamento extenso na área. Eles precisavam de madeira para queimar tijolos usados na construção de cidades e, eventualmente, as florestas foram totalmente removidas, transformando a região em campos desertos que foram afetados pela seca, levando à saída da civilização do Vale do Indo. Uma versão alternativa sugere que a população urbana foi dizimada por uma epidemia de cólera ou malária. No entanto, todas essas teorias enfrentam a mesma limitação. As escavações não revelaram evidências conclusivas. O rio Sarasvati, mencionado em um épico, pode ser mais lendário do que real, e sua existência na vida real permanece incerta. Por outro lado, em 1922, durante uma escavação em Mohenjo-Daro, arqueólogos fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente. Durante a busca na Cidade Baixa, cientistas encontraram os restos mortais de aproximadamente 40 corpos. Alguns esqueletos estavam dispostos em poses estranhas, sugerindo circunstâncias de morte incomuns. Arqueólogos em Rajasthan, no noroeste da Índia, também encontraram uma camada de poeira radioativa a apenas 700 quilômetros de Mohenjo-Daro. Isso levanta a hipótese de que uma nuvem radioativa poderia ter se deslocado até essa distância após uma possível explosão nuclear. Além disso, foram descobertos vestígios de radiação na própria cidade e os pesquisadores mediram níveis de radiação nos corpos que eram 50 vezes superiores ao normal. Essas descobertas coincidem com as mencionadas no antigo épico indiano Mahabharata, que descreve uma explosão poderosa com o brilho de 10.000 sóis capaz de queimar nações inteiras. Todos esses indícios apontam para a possibilidade de uma explosão nuclear em Mohenjo-Daro, ocorrida milhares de anos antes do desenvolvimento de usinas nucleares e armas. No entanto, se considerarmos a possibilidade, podemos nos aproximar de desvendar o mistério ao examinarmos o depósito de urânio em Oklo, na África, em 1972. Durante o processamento de urânio em uma planta na França, os trabalhadores perceberam que o minério extraído da mina de Oklo apresentava uma ligeira diferença. Normalmente, todos os depósitos de urânio na Terra deveriam armazenar a mesma quantidade de urânio-235
com átomos desse isótopo constituindo cerca de 0,720 milésimos de 1% da massa dos materiais nas amostras extraídas. No entanto, o minério de carvalho continha cerca de 3 milésimos de 1% a menos desse isótopo. Isso indicava que aproximadamente 200 quilos de urânio foram inexplicavelmente removidos desse depósito, quantidade suficiente para criar quase 5 bombas nucleares. Ao analisar esses dados, um professor de química na Universidade do Arkansas calculou que há 2 bilhões de anos, a proporção de urânio 235 no depósito chegou a 3%, o que seria suficiente para transformar a mina de Oklo em um reator nuclear natural. Ele sugeriu que esse reator natural operava em ciclos, ativando-se quando a água subterrânea alcançava o depósito, permanecendo ativo por meia hora, e depois interrompendo-se quando a água evaporava. Esses ciclos continuaram por 500 mil anos, durante os quais aproximadamente 10 toneladas de urânio 235 decaíram em Oklo. Embora essa descoberta levante a possibilidade de um reator nuclear natural próximo a Mohenjo-Daro, a história contada pelos registros do Indo vai além de uma simples explosão. O Mahabharata descreve uma arma que causou a explosão, detalhando as consequências, como a perda de cabelo, unhas e contaminação de alimentos. Portanto, a explosão nuclear em Mohenjo-Daro não parece ter sido um acidente isolado. 1000 anos após o desaparecimento da civilização do Indo, um governante do Império Maurya, que emergiu nesse período, decidiu estabelecer uma sociedade secreta. Ashoka, o líder, acreditava que algum conhecimento oculto do passado poderia representar uma ameaça ao seu império. Com o objetivo de manter esse conhecimento longe do público, convocou os 9 homens desconhecidos, considerados as pessoas mais sábias do império. Esses 9 indivíduos foram incumbidos de escrever 9 livros que abrangeriam todo o avanço do conhecimento, tanto do passado quanto do presente. Esses 9 livros abordavam temas como microbiologia, cosmologia, fisiologia, gravidade, sociologia, propaganda, comunicação, luz e alquimia. Vale ressaltar que descrever o conhecimento registrado nesses livros como à frente de seu tempo seria subestimar a magnitude das informações contidas. Algumas das informações contidas nesses livros ultrapassavam até mesmo o entendimento dos cientistas modernos. Um exemplo disso é o livro de Fisiologia, que descreve uma técnica letal conhecida como toque da morte, ensinando a habilidade de causar a morte com um único toque. Segundo a lenda, as informações vazadas desse livro formaram a base para a arte marcial do judô. O livro de comunicação sugere que os 9 homens desconhecidos possuíam conhecimento sobre a existência de alienígenas. No livro sobre voo, é detalhado o uso da luz como uma arma, algo que a China alegadamente afirma usar hoje, inclusive com referências a leis antigravitacionais da gravidade para pesquisa. O aspecto mais intrigante é que esses 9 indivíduos sabiam sobre radiação e até conseguiam explorá-la em seu próprio benefício. Em 1879, o escritor francês Louis Jacques Eliot, em seu livro chamado O Culto da Ciência na Índia, teorizou que um dos 9 livros desconhecidos descrevia uma técnica de saneamento de água baseada na exposição à radiação. Ele acreditava que o rio Ganges era uma prova disso, pois apesar de receber todo tipo de esgoto e sujeira, permanecia purificado. Essa teoria foi corroborada por pesquisadores modernos, como Pradip Bhargava, professor de hidrologia no Instituto Indiano de Tecnologia Roorkee, que argumenta que, embora a água do rio geralmente contenha muitos micro-organismos e bactérias que consomem oxigênio, ao contrário de outros rios, como o Ganges, o professor Bhargava destaca que este possui 25 vezes mais oxigênio do que qualquer outro rio no mundo. Essa característica sugere a presença de algo que elimina micro-organismos e desinfeta a água. No entanto, a ciência moderna ainda não identificou exatamente o que é esse agente. Se os 9 homens desconhecidos realmente detinham conhecimento sobre radiação e conseguiram preservar essa informação por séculos nos livros, não seria surpreendente que, durante o declínio da civilização
civilização, as pessoas utilizassem o decaimento radioativo para seu benefício. É possível que o Indo tenha aplicado esse conhecimento não apenas para o saneamento de água, mas também para desenvolver os primeiros protótipos de armas nucleares. Isso poderia explicar várias inconsistências históricas, como a ausência de um exército ou estruturas defensivas em Mohenjo-Daro. Afinal, por que construir muralhas defensivas e manter um grande contingente de soldados se você possui uma arma capaz de aniquilar todo o exército inimigo? Certo, mas como explicar a descoberta de uma cratera pós-explosão em uma das principais cidades da civilização do Indo? Poderia ser porque armas nucleares estavam presentes nos arsenais dos inimigos, considerando que as invenções das antigas civilizações indianas eram tão extraordinárias que armas nucleares não pareciam impossíveis. Por exemplo, em antigos épicos indianos, como o Ramayana, há uma descrição abrangente de máquinas voadoras chamadas Vimanas, que até poderiam ser utilizadas para viagens espaciais. Os Vimanas, mencionados pela primeira vez no Ramayana, um épico indiano escrito entre 800 e 300 a.C., eram aeronaves em forma de pirâmide com base redonda. Seu interior era dividido em vários níveis, com vigias nas paredes e uma cúpula acima. O antigo épico afirma que os Vimanas voavam tão rapidamente quanto o vento e emitiam um som melodioso. Existiam vários tipos de Vimanas, diferindo em forma e interior. Alguns templos indianos têm semelhanças com esses objetos voadores, talvez refletindo a visão das pessoas que viram essas carruagens nos céus e as incorporaram em suas construções. De acordo com as crenças locais, os Vimanas eram utilizados pelos próprios deuses. O professor Dilip Kumar Kanjalal, da Faculdade Sânscrita de Calcutá, especializado em línguas antigas, até sugere que os Vimanas podem ter existido na vida real. Ele acredita que essas aeronaves eram impulsionadas por motores de vórtice de mercúrio, que são ativados quando o mercúrio é aquecido. Em vez disso, retira-se da fonte de calor, permitindo que as turbinas girem e a energia gerada seja utilizada para a propulsão. O Mahabharata, escrito entre 400 a.C. e 400 d.C., descreve um Vimana movido por um raio. Essa carruagem não apenas tinha a capacidade de voar, mas também alcançava as camadas superiores da atmosfera e até mesmo o espaço. As lendas falam de deuses que travavam batalhas contra demônios, sendo uma delas ocorrida na Lua, conforme detalhado no Ramayana. Segundo a epopeia, um Vimana era utilizado pelos deuses para chegar à Lua. Embora essa narrativa seja considerada uma lenda, ocasionalmente são encontrados artefatos na Lua. Por exemplo, quando a Apollo 14 entregou amostras de rocha em 1971, os cientistas descobriram um pedaço que se originou na Terra. De acordo com David Craig, geólogo lunar e planetário no Instituto Lunar e Planetário em Houston, a rocha se formou em um planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos. No entanto, os cientistas não conseguem oferecer uma resposta definitiva sobre como esse fragmento chegou à Lua. A explicação comum é que foi nocauteado por um impacto de meteorito cerca de 150 milhões de anos após a formação da Terra, quando a Lua estava 3 vezes mais próxima de nós. Partes das rochas terrestres teriam atingido a superfície lunar e essa rocha específica permaneceu intacta na Lua por bilhões de anos. Talvez, segundo essa linha de pensamento, um fragmento tenha aterrissado lá junto com um Vimana. Para quem ainda duvida da possibilidade de Vimanas realmente existirem e voarem para o espaço, basta dar uma olhada na espaçonave Dragon. A SpaceX desenvolveu a espaçonave Dragon com o objetivo de transportar pessoas e carga para a órbita da Terra. Sua estrutura é notavelmente semelhante à forma descrita nas lendas antigas da carruagem celestial na Índia. Segundo as epopeias, os Vimanas não eram apenas utilizados para viagens espaciais, mas alguns deles podiam ser transformados em armas, liberando projéteis do céu sobre cidades inimigas. As lendas os descreviam como veículos carregando todo o poder do universo, deixando para trás rastros de fumaça e fogo tão brilhantes quanto milhares de sóis.
Esses projéteis eram suficientemente poderosos para destruir civilizações inteiras que voavam para o espaço e lançavam bombas nucleares sobre cidades inimigas. Embora possa parecer incrível, todas essas descrições foram feitas em épocas antigas, conforme documentado nos épicos indianos. Isso significa que mesmo milhares de anos atrás, os seres humanos já contemplavam a ideia de voos para a Lua e a utilização de energia nuclear para propósitos pacíficos e não pacíficos. Assim como podemos achar surpreendente, nossos ancestrais já tinham concepções avançadas sobre o cosmos, considerando que acreditavam que o céu era uma estrutura sólida. Pois então, tripulantes, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou, deixe seu like e se for novo por aqui, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!